Hoje eu vou falar do motor mais rápido do mundo, capaz de levar um avião a velocidade superior a Mach 3, ou seja, 3 vezes a velocidade do som. E o mais interessante desse motor é que ele não tem nenhuma parte móvel. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, clica aqui no botão que está aqui embaixo para se inscrever e fazer parte dessa família de mais de 1 milhão de apaixonados por aviação. E como todos os outros vídeos que eu falo de motores, eu estou usando essa camiseta dos motores aeronáuticos aqui do Aero. Essa camiseta está disponível na nossa lojinha, estou deixando o link aqui na descrição. A hora que terminar o vídeo, você vai lá e já adquirir a sua. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre motores aeronáuticos e agora chegou a vez do mais rápido deles, o Ramjet. Tá bom, muita gente vai falar que o motor de foguete é mais rápido que o Ramjet, mas a gente tem que considerar que o foguete trabalha de uma forma diferente, ele não queima o oxigênio que está na atmosfera, ele não trabalha com compressão de ar como o motor a jato, como o Ramjet. É um princípio de funcionamento diferente para aplicações diferentes. Então a gente pode dizer que o Ramjet é o motor mais rápido que utiliza o próprio ar atmosférico para gerar a propulsão. Antes de falar desse motor especificamente, é importante a gente entender o que é um motor, qualquer que seja ele. Um motor é um equipamento que transforma energia. Ele transforma algum tipo de energia, seja energia térmica, energia elétrica, em energia mecânica. Uma coisa que todos os motores têm em comum são as peças móveis. Você vê que no motor a jato tudo gira, enfim, tem um monte de parte móvel, rolamento, um monte de coisa. Agora, quando a gente fala do Ramjet, isso daí não existe. O Ramjet não tem nenhuma parte móvel. Mas se ele não tem nenhuma parte móvel, como é que ele é capaz de produzir energia mecânica, gerar propulsão, gerar movimento? Através do seu próprio movimento, do movimento desse motor através do ar. Só que por ele precisar desse fluxo de ar para gerar propulsão, ele simplesmente não funciona quando ele está parado. Ou seja, um motor Ramjet estático, ele vai continuar estático até que alguma outra coisa gere esse início de movimento. O Ramjet ele vai funcionar em velocidades acima de 500 km por hora. E nessa velocidade, apesar de parecer alta, ele ainda é muito ineficiente. Ele vai começar a ganhar uma eficiência maior acima de 1000 km por hora, já chegando na velocidade supersônica. Essa ideia desse motor Ramjet até parece algo futurista, mas isso já existe há bastante tempo, e o primeiro conceito do Ramjet apareceu lá no início do século XX, em 1913, quando a aviação estava começando. Foi o francês René Lorin que conseguiu a primeira patente desse tipo de motor. Só que naquela época ele nem conseguiu construir esse motor porque ele não tinha um material específico para isso e também ele não teria nem onde testar. Lembrando que a gente está falando de 1913, os aviões nessa época eram bem arcaicos, então não teriam estrutura para receber um motor para gerar tanta velocidade assim. Mas 20 anos depois, outro francês, o René Leduc, também tentou patentear esse tipo de motor, e aí muitos anos depois a França aproveitou esse conceito do motor do René Leduc em 1949 para fazer o primeiro avião movido com esse tipo de motor, o Ramjet. E em 1958 a França trouxe um avião que ficou bem conhecido por ter esse tipo de motor, que foi o Nord 1500 Griffon, um avião capaz de voar mais de 2 vezes a velocidade do som. E isso em 1958. Outras tentativas aconteceram pelo mundo. O húngaro Albert Fonó conseguiu patentear um projeto de motor Ramjet na Alemanha em 1932. Já os soviéticos começaram com essa ideia de Ramjet poucos anos depois do início da União Soviética. Eles começaram isso em 1928 e esse motor Ramjet foi testado em 1933. E sabe qual era o combustível que eles usavam? Hidrogênio. Mas esse motor não era para ser colocado em aviões, mas sim em uma espécie arcaica de míssil. Na verdade, era um projétil lançado de um canhão para ganhar a velocidade inicial, e aí depois que ele era lançado, acionava esse motor Ramjet para ele poder ter uma autonomia, um alcance maior. Então a gente pode dizer que esse foi um dos primeiros mísseis que foram feitos ali na União Soviética, e esse também é considerado o primeiro projétil a atingir velocidades supersônicas. Dentro da União Soviética, os testes de motores Ramjet avançaram durante a Segunda Guerra Mundial e também durante a Guerra Fria. Durante a Segunda Guerra Mundial não aconteceu muita coisa de sucesso, mas eles conseguiram fazer com que o Ramjet fosse usado pela primeira vez como um motor auxiliar
em 1940. Aí, durante a Guerra Fria, eles colocaram mais esse tipo de tecnologia em mísseis e também em bombardeiros. A Alemanha também entrou nessa ideia de ramjet, e durante esse processo eles usaram vários tipos de combustíveis, como gás natural e também carvão. Só que é claro que carvão acabou não dando muito certo, porque a eficiência energética do carvão é muito baixa, ele não conseguia atingir uma temperatura na câmara de combustão suficiente para que ele pudesse gerar uma propulsão significativa nesse ramjet. Já nos Estados Unidos, eles trabalharam bastante com esse tipo de motor ramjet. Durante os anos 50, os americanos equiparam vários mísseis com esse tipo de motor e também algumas aeronaves, como por exemplo o Lockheed D-21, que ele é um avião, um drone espião, na verdade, um avião não tripulado, que utiliza esse motor ramjet. Mas a gente pode dizer que o avião mais notório, mais conhecido que utilizou um tipo de motor ramjet, uma variação do ramjet, foi o SR-71 Blackbird. Agora, para que exatamente serve esse tipo de motor? Lembra que eu falei que abaixo de 500 km por hora ele não tem eficiência nenhuma, por isso que para equipar qualquer equipamento, seja um míssil ou seja uma aeronave, ele tem que partir de algum lugar. Então, esse motor pode ser usado como um motor secundário para quando esse avião atinge uma velocidade supersônica, e ele pode ser utilizado de um míssil que vai sair de um lançador, por exemplo. Esse míssil pode ter um outro motor, como um foguete, para gerar esse início de propulsão. O míssil também pode ser lançado de um avião, e isso acontece também com o avião. O avião pode ter um motor foguete para dar essa propulsão inicial até atingir a velocidade mínima para o ramjet começar a funcionar, ou ele pode ter também um outro motor a jato dentro, que é o que acontece com o Blackbird, que eu vou explicar melhor, para justamente chegar nessa velocidade inicial. Mas como exatamente o ramjet funciona? Bom, ele não tem partes móveis porque ele aproveita a pressão do próprio ar que está sendo gerada na frente desse motor. É por isso que ele recebe esse nome de ramjet. O ramjet pode funcionar com dois tipos de combustível. O combustível líquido, como o querosene, por exemplo, e também combustível sólido, como o combustível de foguete. No combustível líquido, ele funciona, como eu expliquei, da mesma forma que o motor a jato, injetando aqui através de bicos injetores na câmara de combustão. Já o combustível sólido é um pouco diferente. Esse combustível ele fica ao longo dessa câmara de combustão, o ar vai passando, ele vai gastando esse combustível, ele vai comendo esse combustível que está aqui em volta do motor, fazendo esse consumo para poder fazer essa queima. Ou seja, no combustível sólido não são pontos de injeção, a queima acontece ao longo da câmara de combustão inteira. Agora, se esse motor não tem eficiência em velocidades menores que 500 km por hora, por exemplo, eles precisaram criar motores híbridos, como eu falei, motor foguete, como um motor secundário ou um motor a jato, para que um avião movido com ramjet possa se deslocar, possa vencer a velocidade inicial, velocidade zero, que é o que acontece com o SR-71 Blackbird. Se você pegar as especificações desse avião, do SR-71 Blackbird, você vai ver que ele é movido por dois motores turbojato Pratt & Whitney J58. E não vai ficar muito claro como é que esse ramjet funciona, porque é claro que esse avião não tem um ramjet puro. Ele tem esse motor turbojato que dá essa propulsão inicial. O funcionamento desse motor é bem complexo. O turbojato, o J58, está dentro de uma carenagem. Essa carenagem toda é o ramjet. Ela começa pela frente, onde tem aquele difusor, por isso que quando a gente olha a foto do Blackbird, a gente vê os cones, né, os difusores na frente dos dois motores, e tudo em volta desse motor turbojato também faz parte desse sistema. A partir do momento que você coloca um turbojato no ramjet, ele vira um turbo ramjet. E aí ele pode funcionar de duas formas. Uma é o turbojato funcionar de forma independente do ramjet, ou ele funcionar junto, como é o caso do Blackbird. Nesse caso, o ar ele vai entrar pela frente e aí ele vai ser sugado pelos compressores do turbojato e gerar a propulsão inicial até chegar na velocidade mínima para o ramjet começar a funcionar. Mas lembra que eu falei que o ramjet não tem partes móveis? Pois é, só que o do SR-71 tem. E isso acontece para controlar o fluxo de ar em variações de velocidades. Então esse difusor ele movimenta para frente e para trás. Mas na verdade no motor do Blackbird não tem essa entrada só por ali. Tem vários outros locais de tomadas de ar também. O ar ele circula de forma diferente, ele entra pela frente do motor, ele recircula. Enfim, é uma coisa bem complicada que acho que só para falar desse motor daria um vídeo extra só do J58 do Blackbird.
Esse ar que vem do difusor na frente, ele vai passar por fora do motor, ajuda a resfriar o turbojato e todo esse ar comprimido que passou pelo bypass, ele vai ser jogado ali atrás e ser queimado num afterburner. Então, o motor do SR-71 é um turbo ramjet com afterburner. O ramjet, ele tem também um limite de velocidade. Lembra que eu falei que esse difusor tá lá na frente para diminuir essa velocidade do ar, para que ele não fique supersônico dentro da câmara de combustão? Então, a velocidade limite do ramjet gira aí em torno de Mach 6, ou 6 vezes a velocidade do som. Agora, se quiser ir além disso, é possível também, e já foi desenvolvido um motor chamado Scramjet. Scramjet, na verdade, tem essas duas letras a mais no começo da palavra ramjet, porque tem a ver com velocidade supersônica na câmara de combustão. O SIC quer dizer Supersonic Combustion, então seria um Supersonic Combustion Ramjet. Ele é capaz de receber esse ar, esse fluxo de ar supersônico dentro da câmara de combustão. Ele funciona basicamente da mesma forma que um ramjet, mas ele tem um formato diferente que permite a queima na câmara de combustão de um fluxo de ar supersônico. Por conta disso, ele consegue gerar uma propulsão maior, e aí esse motor consegue ir de Mach 6 até Mach 10, 10 vezes a velocidade do som. Pode ir até além disso. Mas aí, além de Mach 10, já existe um outro motor, que é o foguete, que tem uma eficiência maior até fora da atmosfera terrestre. Porque lembrando, se a gente tiver uma velocidade tão alta dentro da atmosfera terrestre, aí o atrito com a fuselagem da aeronave já vai ser muito alto para o material aguentar. A temperatura vai ser muito alta. Então, já começa a gerar outros problemas, por isso que foguetes são usados em espaçonaves que saem da atmosfera, porque aí toda essa questão de aerodinâmica já não existe mais, o negócio muda completamente. E aonde é usado um motor scramjet? Em mísseis hipersônicos. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos tentou criar uma outra variação do motor ramjet no projeto Pluto. Essa variação, em vez de queimar combustível como o querosene, utilizaria um reator nuclear, para que a hora que o ar em alta pressão passasse por ele, ele já fosse instantaneamente aquecido em altíssimas temperaturas para poder aumentar mais a pressão e aí, claro, gerar uma propulsão maior. Esse projeto acabou não indo para frente porque esse tipo de exposição desse reator nuclear era muito perigoso, apesar de que o ar expelido atrás não seria radioativo, mas teriam outros problemas também de radiação, então eles acabaram abandonando esse projeto de ramjet nuclear. Ainda existem desenvolvimentos desse tipo de motor ramjet, então coisas novas aparecem aí eventualmente, mas sempre no meio militar. A gente nunca vai ver um avião, pelo menos por enquanto, um avião civil, um avião comercial, movido por motor ramjet. Bom, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, trazendo aqui um pouquinho sobre mais um tipo de motor aeronáutico. Ainda tem outros motores aeronáuticos que eu falei naquele vídeo, que eu falo um pouco de todos. Então, se você quiser que eu fale de algum outro, joga aí nos comentários. Se você tem sugestões, também escreve aí, a gente usa bastante as sugestões que vocês mandam pra gente aqui no canal, a gente fica bem feliz de ler os comentários, beleza? Se você ainda não curtiu esse vídeo, clica aqui em curtir, ajuda a gente. Você clicando em curtir, o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais gente e aí a gente vai conseguir passar essa mensagem da aviação para bastante gente. Beleza? É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.